Nelly, bem-vindos a mais uma live do blog Sintonia SP. Hoje nós vamos falar com duas grandes contadoras de história, mas elas têm uma coisa diferente. Elas falam sobre as histórias dos povos indígenas do Brasil. Isso mesmo. Eu não sei se você sabe, nós temos mais de 305 etnias no Brasil. Isso mesmo, é bastante gente. E muitas histórias a gente não conta. Nós não contamos isso para nossas crianças, para os nossos idosos, para os nossos jovens. E a companhia Pé do Ouvido resolveu fazer diferente. Elas resolveram contar histórias indígenas para as crianças, para adultos, para todo mundo. E para falar sobre isso, nós vamos conversar com elas, a Lília e a Débora. Elas estão aqui esperando a gente ansiosamente. E agora, primeiro, eu vou chamar a Lília. Vou chamar a Débora. Boa noite, Lília. Bem-vinda ao blog Sintonia SP. Vamos entrar? Olá, Lúcia. Oi, tudo bem? Tudo, e você? Obrigada, Lília, por aceitar o convite do blog Sintonia SP. A gente que agradece. Olha quem está entrando. Boa noite, Débora. Boa noite. Tá vendo? Agora 3 mulheres numa roda de conversa. Boa noite, meninas. Obrigada por aceitar o convite do blog Sintonia SP. Eu estava lendo um pouquinho a trajetória de trabalho de vocês, é muito bonita, mas eu queria que vocês contassem quando que foi criada a companhia de Pé de Ouvido e por que este nome? Eu e a Lili, a gente já se conhece de formação, né? Nós duas, a gente se formou no INDAC, né? Somos formadas atrizes, então a nossa trajetória começa no teatro. A contação de histórias foi pelo menos na minha vida, começou meio não esperava que eu trilhasse esse caminho. E comecei a brincar de contar história a convite de um amigo. E aí eu pensei, eu quero fazer uma parceria com alguém. Já tinha uma parceria, né, no teatro com a Lili, que a gente estudou juntas, fez peças juntas. Então a gente tinha uma sintonia muito fina, nós duas. E aí eu convidei ela e a gente começou, né? Começou experimentando, porque esse não era o nosso lugar, né? Inicial de trabalho, mas foi ficando cada vez mais apaixonante contar a história. Então, em 2013, a gente começou contando história no clube. Eu contava história no Clube Alto de Pinheiros, a convite desse amigo. E aí a gente foi contando em bibliotecas, foi contando em livrarias, depois a gente começou a fazer SESC, e aí a gente foi entrando nesse grande portal que são as histórias, né? Que não são só para crianças, né? Para crianças, para adultos. É um lugar muito, muito delicioso, assim, de muita proximidade do público, né? Diferente do palco, a gente, nas contações de história, tem um lugar de intimidade com as pessoas, né? E também de estar muito vulnerável, né? Assim, da interação. Isso é o mais gostoso de contar histórias, eu acho. Mais instigante. E como é que é o feedback, Lília, de quando você começa a contar as histórias, né? Porque o contador de história, ele vai criando um mundo mágico, né? Vocês utilizam roupas, cenários, alguma coisa assim? Ou é só uma roda de conversa? A gente usa poucas coisas, assim, a gente foi pesquisando, né? O legal da contação é porque você tem isso que a Débora estava falando, você tem um retorno muito rápido e direto do público, né? O público pode fugir ou o público pode ficar lá com você. Então a gente foi experimentando sons, né? Tem contadores que usam muito a questão do som, da música. Eu acho que aos poucos isso foi um caminho, embora nós não sejamos musicistas,
A gente viu como é também como é gostoso incorporar a música nas contações. Então a gente gosta de cantar, mesmo que não seja assim a nossa especialidade, mas é uma coisa importante para a gente que a gente sente que atrai as pessoas, né? Faz parte desse encontro que é a contação. Então também compor algumas músicas, brincar com os sons, mas essencialmente eu acho que a gente usa a nossa presença e o fato de sermos duas, né? A gente brinca bastante com a coisa dos personagens, com os diálogos, então para mim isso é muito gostoso de trabalhar com a Débora, assim, quando a Débora me chamou, foi uma coisa síncrona, porque eu estava num momento da vida, assim, uma loucura, repensando a minha vida, eu pensei, nossa, queria contar a história com a Débora, eu acho que a Débora vai, não sei, vai ser uma pessoa complementar, assim, né, já admirava o trabalho dela por ter trabalhado no teatro, então quando ela me convidou, eu já tinha convidado mentalmente. Então foi um encontro gostoso e lá se vão quase 8 anos, né, Dé? Nossa, passou depressa, hein, gente? Agora, fala um pouquinho para mim. Quem é mais difícil, a criança, o adolescente ou o adulto é mais difícil de agradar? Ah, eu acho que a gente não conta muita história para adolescente, mas eu acho que adolescente deve ser desafiador, né? Mas eu gosto tanto de contar histórias para criança quanto para adultos, mas a criança é muito maravilhoso porque elas são muito verdadeiras, né? Então, Sim. assim, na hora você saca assim, se você está realmente conectada com elas, se elas estão ouvindo. Às vezes elas saem andando, elas te interrompem. Então é muito maravilhoso que você aprende a estar no aqui e agora, né? Porque no teatro tem isso, a gente está ali, né, com a peça pronta, né? E você está um pouco mais seguro, né? No contar a história para criança, você está ali no aqui e agora e você se vira, entendeu? Você vai trabalhando esse lugar da presença e do diálogo, né? Porque é um bate-bola o tempo todo. A criança pergunta, a criança dispersa, vai para outro lado. Então a gente tem que ter esse jogo de cintura, tá muito conectada com a história, né? E com o público. Então isso é muito maravilhoso. Né? O adulto, ele já está mais civilizado, assim, no sentido de preciso, né? Tô aqui assistindo uma história, então preciso ficar quieto, eu não posso, né? Ela tá contando, né? Fica chato, né? Não prestar atenção. Mas a criança, ela não quer prestar atenção, Tá tá bom. nem aí, né? Tá aí. E normalmente a contação de histórias ela não acontece num ambiente. Às vezes é um ambiente de passagem, né? Às vezes ele não é um Uhum. ambiente totalmente preparado para aquilo. Então tem esse desafio maravilhoso, né? Ensina muito. A Cristina Souto falou que criança é o público mais sincero. Com certeza. Vocês já Ah, você passaram foi. alguma saia justa ou tiveram um lapso de memória? Como é que vocês fazem quando vocês têm. Dá um branco? Saia justa várias, né, Dé? Nossa, gente, é tipo, você chega no céu, tem 300 crianças. Você preparou a história para uma determinada idade, chega lá, não é aquela idade. É muito. A gente já passou por diversas, né? Saias de... É, Mas é isso que é o maravilhoso. A gente se vira e a gente aprende muito, né, Lili? faz parte, né? A gente assim vai aprendendo. A gente fez muitas histórias, contações em céus. E o céu, ele tem um teatro gigante para 400, 200 lugares. E às vezes tem uma distância muito grande entre a plateia e a gente. Então isso para Aham. contação de história não necessariamente não é muito bom, porque a gente gosta de olhar no olho, de ter essa troca, de sentir o público mais perto. Então às vezes é bem difícil, assim, às vezes a gente perde o público, dispersa, enfim, mas a gente segue em frente, né? Vai tentando resolver a situação, mas faz E parte. vocês já passaram por uma situação de dar branco? Como é que o ator se vira quando dá branco nele? Porque o texto é muito difícil de gravar, né? Vocês têm uma memória fotográfica, porque muitas. E aí, como é que vocês fazem? Já passaram por isso? Ah, sempre, né? Já, Acontece, mas nas histórias é muito legal, porque a gente não tem um. Não é como no teatro, que é o texto decoradíssimo, né? Claro que ainda mais a gente que está em dupla, né?
uma passa a bola para a outra, então a gente ensaia, mas a história, você tem a narrativa na sua cabeça, né? Você tem ali o caminho das pedras do que acontece da história, então assim, você pode errar, mas você não vai esquecer completamente. Então você vai construindo aquela narrativa com outras palavras e tá tudo certo, né? Eu acho que às vezes a gente erra e fala, nossa, foi bom porque ficou mais vivo, né? Do que às vezes o que estava programado. Mas às vezes E pode quando o colega não dá deixa, como é que vocês fazem? Vai se virar, né, Lili? Às vezes, algumas vezes já aconteceu, né, da gente, mas aí, sei lá, uma percebe e aí tenta resolver na história, porque realmente tem isso, tem essa liberdade, né? Acho que o teatro, assim, mais formalizado, com mais atores, cenário e tal, ele é um pouco mais... Tem improvisação, mas muito menos, né, do que na contação. Então, ainda mais estando em dupla, né, a gente ensaia junto, a gente divide bastante as histórias. Então, é um trabalho bem partilhado. Então, a gente dá as mãos e uma puxa. E vocês falaram que vocês se apresentaram muito nos céus. Vocês se apresentaram em algum SESC? Sim, a gente se apresentou em vários SESCs. Quais SESC, deles? SESC Pinheiros, Santana, São Caetano, SESC Jundiaí, SESC Interlagos. Que mais, Dé? Osasco, né? Osasco. Sesc Osasco, Sesc Pinheiros. Passeamos, né? Pelos Sesc. Pelas Que legal. bibliotecas, pelos céus. E tem uma coisa maravilhosa que a gente acaba conhecendo a cidade toda, né, Lili? Nossa, Essa que é a gente. vantagem, né? Nossa, cidade gigante, né? Assim, todos os bairros, todos os tipos de escolas, de bibliotecas, é muito lindo. A gente até nesse tour pelos céus, que é uma turnê promovida pela Prefeitura de São Paulo, a gente teve a oportunidade de contar histórias na aldeia Crucutu, que é uma aldeia que fica na zona sul de São Paulo. E foi uma experiência incrível. Eu fui fazer reportagem lá. É enorme. É enorme, é outro lugar, né? A gente não acredita que está em São Paulo, é realmente uma experiência. Foi uma experiência muito engraçada, porque nós fomos fazer uma matéria lá que a CDHU estava construindo as casas para os indígenas. Sei. E os curumins, os pequenininhos, bem pequenininhos, eles cismaram com o fotógrafo. E ele estava tirando foto e tal. De repente, eles cismaram com ele. Como ele não olhava muito para eles, começaram a tirar pedra nele. Mas foi. E ele, sabe? E aquelas crianças falando em Guarani, e ele não se entendia nada, porque... E aí foi muito engraçado. Aí chegaram, conversaram com as crianças, mas assim, foi um inferno para a vida dele, porque onde ele ia, eles iam atrás. Mas assim, não era um, não, eram vários. Uns 10, 15 atrás dele. Acho que eles se encantaram com a máquina fotográfica, e como ele não chamava atenção, ele não olhava muito para eles, aí eles fizeram de tudo para chamar a atenção dele. Mas foi muito engraçado. Nós ficamos, acho que umas 5, 6 horas lá dentro da aldeia. Olha só. Mas foi muito bom. E aí vocês foram fazer essa apresentação nessa aldeia. Fala um pouquinho dessa experiência. Foi interessante, assim, porque a gente estava fazendo um projeto ligado às culturas indígenas, mas nós somos muito principiantes nesse universo, né? Acho que todos os brasileiros são muito ignorantes em relação às culturas indígenas, né? O modo como você introduziu foi perfeito, né? A gente tem mais de 300 etnias e às vezes a gente não consegue lembrar de 5, ou não tem um contato próximo, né? Então foi uma oportunidade de ter realmente um contato e sentir como é que aquelas histórias que a gente estava levando iam chegar para eles, né? E foi um dia atípico, porque a gente imaginava encontrar crianças, né? Uma programação, era o recreio nas férias. E as crianças tinham saído para uma excursão. Então, tinham poucas crianças. Então, a gente contou a história para os adultos.
E no começo, assim, eu me senti um pouco, sei lá, você não sabe como se comportar, é muito louco, Sim. parece que tem um abismo cultural mesmo entre a gente. Eu fiquei assim, nossa, e agora? Mas aí a gente foi contando as histórias e de repente, pelo humor, assim, algum momento que eles riram, os adultos, e aí que eles começaram a chegar perto da gente, porque no começo estavam todos afastados, cada um num canto, não olhando direito. Sim. E aí rolou uma aproximação, assim, a gente quis ficar também, a gente chegou num lugar que era um lugar de ritual, de encontro deles, e tinha um Sim, tablado. é enorme. É enorme essa oca. E é um lugar, assim, importante, né, que eles fazem cerimônias, que eles estão lá juntos para conversar, e a gente não quis ficar nesse palco, né, a gente falou, não, a gente tem que ficar no mesmo nível para ter esse contato mesmo. E aí, no final, foi bonito, assim, acho que foi um encontro, né? Eu estava me sentindo muito desconfortável, mas no final a gente deu risada juntos ao longo da história e acho que tivemos uma aproximação. O que você acha, Que ano Dé? que foi isso? Foi Foi ano ai, passado, antes da pandemia, né, Dé? não, 2000 antes da e... pandemia, né? O ano antes da pandemia, Foi 2019, né? talvez É. começo de Depois 2020. da pandemia, sobre a pandemia a gente vai conversar depois. É, E aí, como é que vocês começaram a pesquisar esse universo indígena? olha, Na as verdade, primeiras histórias... Diga, fala, Dé. Fala. não, que a gente começou a contar histórias e eu já tinha me encantado com esse livro do Cacá Verá. Então, as primeiras histórias que a gente começou a trabalhar foram exatamente as histórias desse livro do Cacá, As Fabulosas Fábulas de Auareté, que é um livro, gente, apaixonante. Você lê, é muito emocionante, né? Tem histórias que são muito divertidas, cômicas, histórias de bichos, fábulas muito gostosas, e tem histórias muito emocionantes também, né? Então, a gente começou trabalhando com essas histórias desse livro e depois a gente também foi conhecer o Daniel Munduruku, outros autores, porque na contação de histórias a gente vai passeando, né? Passeando por histórias de todos os cantos, de todos os tempos, né? As histórias elas têm essa capacidade, né? De ir além, né? Do tempo, do espaço, então Sim. elas viajam mesmo, né? Mas as histórias indígenas são muito queridas, porque principalmente as de bicho. Para criança, elas são maravilhosas. As crianças se divertem nessas travessuras de bichos. E, e esse projeto do Fabulosa Fábula de Auareté é uma paixão, assim. A gente, desde que começou, falou, vamos montar uma peça um dia com esse livro, vamos montar uma peça. E a gente foi indo, né? Ano a ano com esse desejo, né? E eu brinco que é água mole em pedra dura, tanto bate até que fura que vai nascer, né? Depois de tantos anos vai nascer esse projeto. Quer falar um pouco, E, Lili? Iuare, deixa eu ver se eu falo direito. Iaueretê, é isso? E ao Aretê. Quer dizer onça. Isso, onça verdadeira, é uma palavra tupi. E me conta um pouquinho dessa peça de teatro. O que vocês contam nessa história? O que é essa história? As fabulosas fábulas de Iuaretê. Bom, o Cacá, né, o Cacá Verá, que é o autor do livro, que é a nossa inspiração, ele escreveu, ele é especialista, ele é indígena de origem tapuia, né, mas também conviveu, foi batizado Guarani, e ele tem todo um conhecimento, ele é especialista em cultura tupi, então ele escreveu esse livro para crianças, para jovens, mas para adultos também, a gente acha, com todo esse conhecimento dele. Então ele reuniu algumas fábulas tradicionais e ele criou, que tem a onça como personagem principal, né? A onça que é um animal que é simbólico para muitas culturas indígenas, e ele criou também, a partir dessa onça, que é a onça-rei e a uaretê, ele criou histórias próprias, né, que ele inventou a partir das mitologias indígenas. Então ele cria o Iauaretê, que se casa com o Iauaretê é uma onça que de noite ela vira gente porque ela quer participar das festas
que são feitas em homenagem às onças, na aldeia Camaiurá. E aí ela se apaixona por uma moça muito linda, tal, só que ela vira gente, né? Pede para Tupã para virar gente, vira gente, se apaixona, só que aí fica um amor difícil, né? Porque toda vez que ela quer apresentar ele para propor casamento, para continuar o namoro, ele sai correndo porque ele vai virar onça. Então, tem essa questão aí do Iauaretê, e aí no final eles resolvem, né, a questão, e tem 2 filhos, e aí o Kaká ele cria a saga desses 2 filhos, que é uma história bem bonita, assim, porque tem o filho que é o Juruá, que é o caçador, né, Juruá é o modo como os Guarani chamam os brancos. Então o Juruá Como é vira que é o nome? Como é que eles chamam a gente? Juruá, falam que nós somos Juruá. os Juruá, isso. Juruá. Então esse caçador ele se separa da natureza, ele começa a desmatar, ele começa a caçar além do que a comunidade precisa, né? E o irmão dele é o Iauaretê Mirim, que é uma pessoa mais introspectiva, que aí vai trilhar um caminho para se tornar pajé. Então ele cria esses 2 personagens que para a gente são muito emblemáticos, né, do que são os brancos e do que são os indígenas, né, dessa relação com a natureza. E numa época dessa, tão emblemática como nós estamos vivendo, uma história dessa é bem importante, né? Vocês ganharam um prêmio, não ganharam com essa peça de teatro? Então, a gente ganhou um prêmio para fazer a peça, e eu acho que não por acaso, né? Realmente a gente está no momento, a gente tem esse desejo desde o começo da companhia, a gente foi pensando, batalhando, tal, e aí conseguimos o prêmio nesse momento que as culturas indígenas, e todos nós, né? Mas eu acho que as culturas indígenas especialmente estão sendo muito ameaçadas, né, pelo governo. Então, acho que não por acaso esse é um tema sensível, né? A gente vê o mundo em colapso, né? E muito, na minha opinião, por conta dessa nossa separação com a natureza, né? Do fato da gente se ver tão distante e a natureza vira um objeto, né? A gente vai usando, e chega uma hora que a nossa vida fica completamente desagradável, né? Sim, do jeito que nós estamos e a gente não sabe onde vai parar. Esse prêmio foi dado por quem? É PROAC? Isso, é o governo do estado, né? Secretaria de Cultura e Economia Criativa, é o PROAC. É o Programa de Ação Cultural. A gente concorreu num edital e ganhou com uma equipe maravilhosa, né? Que bom. Agora, como é que vocês estão se virando na pandemia? Ai, olha, não tá sendo fácil, né? Não tá sendo fácil para ninguém. Fácil. Mas imagina, né? A gente sonhou tanto em fazer esse projeto, aí vem a pandemia. Então teve um momento inicial assim de se debater, né? Agora que a gente vai fazer o projeto, vai ter que virar online, o que a gente vai fazer, né? Mas ao mesmo tempo a gente olha e fala, acho que não poderia ser em outro momento, porque é muito importante assim que a gente fale sobre o que a gente está falando nesse momento, né? Então a gente bolou uma estratégia assim que eu acho que foi boa, que é adiantar todas as contrapartidas do nosso projeto, que são essas ações que vão começar na semana que vem. Então a gente tem encontro com a Caí Guajajara, a gente tem encontro com o Kaká falando sobre o poder da ancestralidade, as contações de histórias, vão ter oficinas. Então a gente pegou esse semestre para se dedicar a isso, podendo fazer de forma online, porque eu acho que todas essas ações vão ser muito bem contempladas, né, da forma online. E o espetáculo, a gente não, como a gente está nesse momento que a gente só sabe o dia de hoje, a gente deixou para o semestre que vem para a gente mergulhar, né, no espetáculo. Como ele vai acontecer, a gente não sabe, se a gente vai ensaiar presencial, se a gente vai apresentar presencial, se a gente vai adaptar totalmente, mas vai acontecer da melhor forma com o nosso coração ali, né? Então é isso. Além dessas lendas, dessa lenda indígena muito interessante, tem outra que vocês conhecem, que vocês
já contaram para as crianças? Ah, a gente Tem tem a vários, né, Dé? Bom, as a gente... serpentes que Conta roubaram uma a para mãe. mim. Ah, meu Conta Deus, uma eu para não mim, para essa plateia toda que está aqui, esperando, vendo vocês. Ai, será. as Ah, serpentes? Ah, podia contar da Mandi, né? conta, Dé, conta. Será, gente? Agora sim. Live é assim, né? Agora, gente, quem faz, Live. faz ao vivo. Uai. Então, eu vou contar essa que meu filho adora escutar para dormir. Meus dois filhotes. A Mara, ela era uma jovem indígena, filha de um cacique. E ela vivia sonhando com um grande amor. Uma noite, ela deitou na rede e adormeceu. E ela teve um sonho. Só que foi um sonho muito estranho, um sonho diferente. Ela sonhou com um jovem, assim muito, mas muito branco, que descia da lua e dizia que a amava. E esse sonho, ele se repetiu por muitas e muitas e muitas noites. E não demorou muito, a Mara já estava apaixonada pelo jovem. Só que uma vez, de repente, ele desapareceu por completo dos seus sonhos. E passado algum tempo, a Mara percebeu que estava grávida. Mas como? Porque era impossível que ela estivesse esperando um filho. Só que, para surpresa de todas, de todo mundo da aldeia, 9 meses depois, a Mara realmente deu à luz. Deu à luz a uma menina. Era uma menininha assim linda e branca, 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 tão branca quanto a luz da lua. A essa menininha eles deram o nome de Mandi. E por ela ser assim tão diferente das outras crianças, ela era adorada como se ela fosse uma espécie de divindade. E assim, a Mandy foi crescendo, sempre brincando junto com as outras crianças. Só que quando ela completou 3 anos, ela ficou muito, mas muito doente. Chamaram o pajé, mas nem todos os chás de todas as ervas foram capazes de curar a Mandy. E ela morreu. Nesse momento, uma tristeza muito grande tomou conta da aldeia. Mara tomou o corpo da filhinha nos braços e ela não queria se separar da menina. Então ela entrou dentro da oca e ela cavou um buraco. Cavou, 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 cavou bem fundo, colocou o corpo da filha ali dentro e depois ela cobriu com bastante terra. Aí, todos os dias, ela se ajoelhava ali e chorava. Chorava, 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 chorava e deixava cair também o leite dos seus seios, na esperança de que a filha voltasse à vida. E assim, as lágrimas e o leite molharam, alimentaram tanto aquela terra que um dia nasceu uma plantinha. A Mara ficou muito surpresa e começou a cavar, a cavar e a cavar e a cavar e a cavar e a cavar. Então ela encontrou uma raiz. Uma raiz assim, que tem uma casca grossa, escura, mas dentro dessa raiz, é branca, branca, bem branquinha que nem a luz da lua. E a essa raiz, eles deram o nome de mandioca. Porque a Mandi tinha sido enterrada onde? Na oca. Mandioca. Ah, que legal! E foi assim que Que todos ali legal! entenderam que a Mandi tinha sido enviada da Lua para ter o seu corpo transformado no principal alimento dos indígenas, que é a mandioca. Mandioca. Que legal! História bonitinha. Que legal! E você falou um pouquinho dessas oficinas que vocês vão fazer agora, né? Vai ser online, meninas? Tudo online, Lúcia. A gente, só aproveitar para introduzir a nossa programação, a gente tem uma equipe maravilhosa. Já estou vendo
Cristina Souto aqui, que vai ser nossa iluminadora. Aqui está a Gaivota Comunicação, Ana Carolina. A gente, para começar esse projeto, dado o nosso grande interesse, né, pela obra do Kaká, pelas culturas indígenas e também dada a nossa grande ignorância, a gente foi conversar com uma pessoa que é a Rita Carelli, que vai ser a dramaturga do espetáculo, que é uma pessoa que já viveu em aldeias indígenas, que é ilustradora e escritora também de histórias indígenas, então uma pessoa que tem bastante familiaridade com esse universo. E aí ela foi abrindo indicando pessoas, né, abrindo portas para a gente. Então ela indicou a Sandra Nanaína, que vai ser nossa parceira de elenco, né, que é atriz das etnias tucano e tariano. Ela é do Amazonas, mas mora em São Paulo atualmente. E aí, então, a partir desses contatos que a Rita e a Sandra foram trazendo, a gente foi montando essa programação que está super bonita, que vai ser online e que a gente começa agora dia 17, segunda-feira, com um encontro com a Caê Guajajara, que vai também fazer a trilha sonora do espetáculo, junto com o Candu Puri e com o Dan Maia. Então, começamos dia 17 com a Caê, no Facebook do programa Jovem Monitor Cultural, que é um programa da prefeitura. E a partir de que horas que vai ser essa oficina? Vai ser um bate-papo, né? A Caê, ela é compositora, cantora, então ela vai falar sobre a música e sobre a diversidade dos povos indígenas. Vai ser das 8 às 9 no Facebook do Jovem Monitor Cultural. Vou escrever aqui. Das 20 às 21, é isso? Isso. E assim, é só entrar ou tem que se inscrever? Esse é só entrar. Esse é aberto. E eu queria que você falasse um pouquinho, que vocês estão em contato direto com as etnias, né? E como você falou, há um grande abismo cultural entre nós. Como é que a gente pode fazer, além desse trabalho que vocês têm, para trazer um pouco mais dessa cultura que é brasileira e que está sendo esquecida? Eu acho que a gente tem que se sacudir, a gente tem que se movimentar, né? Eu acho que tem muita coisa acontecendo, assim, muitos encontros, muita coisa online acontecendo, né? O Krenak está aí fazendo várias, né? Teve até um festival, ele e a Cris, como que é o nome dela? Taquá? Acho que é assim, né? Cristina Itaquá, né? Vários filmes passando, tem vídeo nas aldeias, tem muita coisa online que a gente pode, né, na pandemia, ter acesso, livros, ó, aqui tem um livrinho até que foi a Lili que me emprestou. Esse famoso do Ailton Krenak, ó, aqui tem outro. Aqui tá tudo do lado da minha cama. Lê o nome, então, ao contrário, eu não consigo ver. É o Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Como é que é o nome? Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Bem preciso para esse momento, né? Tem um livro aqui muito lindo que a gente conta algumas histórias, que é do Yaguaré Yaman, que são várias histórias. Ele é do povo Sateremaué. Tem muitas histórias lindas, mitos, fábulas. Então, eu acho que tem muitos autores indígenas que a gente pode ler, né? Tem muitos filmes disponíveis, tem muita coisa acontecendo. E, no caso, a gente está buscando promover também, né? Dar voz a essas, né? Dar espaço, dar voz e também esse diálogo mesmo, né? Uma pluralidade de vozes, né? Eu acho que o nosso projeto, a nossa proposta é que a gente esteja em diálogo. Isso é muito importante, né? Porque a gente troca, né? E vai construindo juntos, né? Então, isso é muito, muito importante. Mas na pandemia eu acho que é isso que a gente pode fazer, né? Se nutrir dessa sabedoria que é do nosso povo também, né? Somos um povo diverso, né? E a gente conhece muito pouco. Eu acho que os valores indígenas, eles são muito importantes nesse momento, né? Que a gente está se deparando com uma desconexão com a natureza que está levando a gente a
precisar de ideias para adiar o fim do mundo, né? Ou a gente muda, ou a gente muda, assim. Então, eu acho que é mais ou menos por aí que eu sinto. Esse modelo econômico que foi imposto não funciona. A gente sabe que já esgotou e quanto mais você destruir a floresta ou a natureza, pior vai ser em termos de saúde global, né, para a humanidade. E para vocês verem como há esse abismo cultural, que eu entrevistei uma artesã lá de Manaus, metade do que ela falou para mim, em termos de cultura indígena, confesso, eu me senti uma ignorante. Eu não conhecia metade daquelas aldeias indígenas que ela falou para mim. Eu nunca tinha ouvido falar. É Nunca. muito louco, né? A Sandra, outro dia ela contou pra gente, a Sandra Nanaína, contou uma história que ela encontrou com uma pessoa e falou que era indígena, e a pessoa virou, mas você existe? Isso existe? Quer dizer, e eu também vi a Caê Guajajara comentando isso, né? De que a imagem do índio, né? Uma coisa tão, né, para os brancos, para os não índios, que parece que eles estão presos naquele livro de história e não existem mais. Então Sim. chega a esse ponto a ignorância, né, da gente não acreditar que que os indígenas existam hoje, né? Olha, eu vou te contar, quando eu fiz essa matéria nessa aldeia indígena, quando eu voltei, o editor, que depois ele ficou só 6 meses, ele fez assim, cadê as fotos? E, né? Mas eles estão de calça jeans. Eu falei, ele dirige. Eu falei, o chefe da aldeia dirige uma Cherokee. Como? Eu falei, tinha computador na sala dele. Tinha uma parabólica. Não, mas eu não quero índio desse tipo. Eu falei, querido, ele é tupi, ele é guarani. Eles são guaranis, né? Eu falei, eles vivem junto com os brancos há muito tempo. Eles usam roupa. Não, olha, para a matéria não cair, eu tive que arrumar uma foto dessa aldeia com esses caras vestidos com roupa indígena. Segundo a cabeça desse cidadão. O fotógrafo falou para mim, eu não acredito que ele chamou a gente de mentiroso. E quanto mais o fotógrafo mostrava, ele falava assim, mas eles não podem usar computador. Eu falei, gente, ele tem doutorado na USP. Não pode ser. Sabe aquela coisa que não pode ser? Eu falei, gente, eu não acredito nisso. Que é aquele índio congelado no tempo, né? É índio de verdade, índio que, né? Indígena é assim. E, né, o mundo tem índios que vivem na cidade. Aqui em São Paulo, né? Quantos? Sim, mas mesmo aqueles que moram lá no Amazonas, ou que são mais retirados, quando eles vêm para a cidade, eles se vestem. Sabe? O pessoal tem uma cultura muito imbecil com relação a eles. E não se conhece a própria história do povo brasileiro, que são eles, né? Total. Que são os povos originários. Né? E eu quero dar o parabéns para vocês pelo trabalho e pelo prêmio também, né? Obrigada, Lúcia. Imagina, o espaço está aberto. Quando vocês montarem presencialmente, eu já vou estar devidamente vacinada. Eu já vou em julho. Amém! Eu vou para a segunda dose. Eu quero assistir o espetáculo, tá bom? Que bom, Lúcia. Deixa eu aproveitar e fazer um convite para todos, então. Além do encontro da CAE, que vai ser no dia 17, no dia 20, que é quinta-feira, a gente tem um encontro com o Kaká. Ele vai falar do poder da ancestralidade, justamente isso que você estava comentando, né? Então, ele vai falar em como a gente pode, primeiro, tomar consciência, né? Porque a gente é um povo que nega as nossas raízes ancestrais, né? Quando a gente nega os indígenas, a gente está negando as nossas raízes. Sim. Então, ele vai
abordar isso, né, desse reconhecimento da ancestralidade e como a partir daí a gente pode ir se desenvolvendo como pessoas, né, eliminando bloqueios e coisas que às vezes limitam o nosso desenvolvimento. Então vai ser um encontro super legal. O Kaká é uma pessoa incrível, assim, a própria paz. Então você entra no encontro, você já se sente assim, mais tranquila. Super recomendo. Dia 20. Que horas vai ser o encontro com o Kaká? O Kaká vai E ser... por onde vai ser, gente? O Kaká precisa fazer inscrição. Precisa fazer inscrição no site da Biblioteca do Parque Vila Lobos, porque vai ser um Zoom. Então a gente vai poder interagir um pouquinho com ele. Eu coloquei Vai ser que horas? Tem o link na nossa bio da Pé do Ouvido também, já para acessar ali o link já direto cair no site da biblioteca para fazer inscrição. E que hora vai ser esse encontro com ele? Às 14h, gente, no meio do dia, mas vale a pena. Esse eu vou querer assistir, vou me inscrever. Então, a gente se inscreve pelo link da bio de vocês? Eu coloquei na bio, pode acessar ali também. Tá bom, meninas, eu queria que vocês deixassem uma mensagem e o endereço das redes sociais de vocês, avisando as duas e todo mundo que está assistindo. Essa live vai ficar no IGTV do blog Sintonia SP. Se vocês quiserem compartilhar, por favor, estejam à vontade, tá bom? Muito obrigada, Lúcia, pelo espaço. O recado é só agradecer, assim, a gente está muito... Quero agradecer a nossa equipe maravilhosa, né? A gente ganhou esse prêmio pela nossa tenacidade e pela equipe maravilhosa que a gente tem. Rita Carelli, Elaine Bortolanza na produção conosco, todo dia na batalha, Sandra Nanaína, Dan Maia, Thaís Medeiros, que vai ser a diretora do espetáculo, maravilhosa. Não me deixa esquecer de ninguém. Agora daquele... Bianca Habib. Bianca Habib na arte. Sauara Silva Santos, que é filha do Kaká, que fez ilustrações, vai fazer fotografia do espetáculo. A Cris na luz. A Cris Souto, né, que está aqui também. A Caê e o Candu, né? Que vão fazer trilha. Acho que somos muitas mulheres, alguns homens. E é isso muito, muito bom. Quero agradecer imensamente a vocês, meninas, a Juliana Espada e a todo mundo que está nesta live. Muito obrigada, gente. Gratidão. Beijo. Beijo, tchau. Obrigada. Nada, tchau. Tchau.